Hoje o tema da mensagem que eu quero compartilhar, o tema da mensagem hoje é: entendes o que lês? Então o tema da mensagem é uma pergunta: você entende o que você lê? E aqui no sentido de ler o quê? Ler as Escrituras. Você entende quando você lê a Bíblia? Você está entendendo? Você entende quando você lê a sua Bíblia? Então é sobre isso que nós vamos compartilhar hoje, inspirado nesse trecho aqui de Atos 8, verso 26. Acompanha comigo a leitura. Diz assim a palavra de Deus: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te ou levanta-te, tenha disposição e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe, se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler ao profeta Isaías e perguntou ao eunuco: compreendes o que vens lendo? Ou em outras traduções está escrito: entendes o que lê? E ele, o eunuco, respondeu: como eu poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe aproximou-se e, começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Aleluia. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, cheio de alegria. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém. Levante aí a sua Bíblia, se ela estiver no celular, pode levantar no seu celular. Diga assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu serei ensinado por esta palavra e a minha vida nunca mais será a mesma. Senhor, lhe peço que ilumine a minha mente e o meu coração com o espírito de revelação e de sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Muito bem, eu quero compartilhar com você então. O tema está em cima dessa pergunta. Você percebeu aqui a história, a narrativa? É uma história que está sendo contada aqui, e tem dois personagens nessa história: Filipe, o evangelista, e um homem eunuco. Esse homem, nem o nome é falado no nome dele. Eunuco, para quem não sabe o que significa eunuco, eunuco é a pessoa que à época, era simplesmente castrada. Ela não tinha um voto de castidade, ela era castrada, ou seja, o bingolinho estava cortado. Havia motivos para homens terem o seu membro masculino cortado. Uma era porque ele era escravo e ele cuidava do harém do rei. Então o rei tinha que colocar alguém de confiança, então ele cortava para que o homem não cedesse à tentação das mulheres. Outros se davam, alguns eram eunuco de nascimento também, mesmo com o bingolinho, mas ele não tinha o desejo. E outros
eram eunucos porque se davam para o eunuco para se dedicar às coisas do reino. Então, este aqui, eunuco, acredita sim que ele é eunuco porque ele era um dos importantes, né? Diz até a palavra, olha só, ele era superintendente de todo o tesouro, ou seja, ele era mais ou menos o tesoureiro, vamos traduzir para nós aqui, ele era o tesoureiro da rainha. Então ele era uma pessoa, para ser o tesoureiro, tinha que ser alguém de confiança. Normalmente os reis tinham como alguém de confiança o eunuco, porque já que, olha só que interessante, já que ele não o eunuco, né? Já que o eunuco não mexia com as mulheres, o rei entendia, então eu posso confiar nele, porque se ele não mexe com as mulheres, eu posso confiar também o meu dinheiro a ele. Olha só que interessante, hein? Olha só a leitura que o rei fez para dedicar, então, para deixar alguém responsável do seu dinheiro. Bem, enfim, aí a história, então, tem esse eunuco de um lado e Filipe. Nós começamos a ler a partir do verso 26, mas o capítulo 8 diz que a igreja de Jerusalém, ela foi perseguida. Então a igreja estava toda lá na cidade de Jerusalém, só que eles foram perseguidos. E por que foram perseguidos? Eles então se espalharam, ou seja, todo mundo saiu, porque estava sendo perseguido. Eles saíram de Jerusalém e chegaram até Samaria. E Filipe foi muito usado por Deus. Então muitos homens foram usados por milagres, evangelizando. Então Filipe está aqui depois de uma grande obra, depois de ver a igreja crescendo. Depois de ver muitos milagres, o texto da palavra de Deus diz assim, olha só o verso 26, Davi, vai projetando aqui para acompanhar comigo, o verso 26, Filipe então, depois de ter sido usado por Deus num grande milagre, né, de ter visto milagres, a igreja crescendo, o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te, levanta-te, em outras palavras, em outras traduções também. Então aqui, o que nós vemos, no primeiro momento, né, nessa passagem bíblica, o que nós vemos é o servo do Senhor, sensível quando Deus fala com ele. Então tem muita gente que acha assim, Deus me usou ali, eu orei, Deus curou, eu evangelizei e a pessoa aceitou a Jesus, amém, glória a Deus, né? Mas a pergunta que fica aqui é a seguinte, e você continua sensível a ouvir a voz de Deus? Algumas pessoas falam assim, mas Deus não fala comigo. Deus fala, Deus fala. O que acontece às vezes é que há muito barulho e que você não consegue ouvir a voz de Deus, porque Deus, Ele não grita, Ele fala com uma voz, como um sussurro, Ele fala como um sussurro. Então Filipe aqui mesmo, vamos dizer assim, empolgado, imagina você acabou de ir lá para Guarulhos, você foi enviado lá para Itaquaquecetuba, você acabou de ir lá em Mauá e Deus te usou, muitas pessoas foram curadas, muitos milagres aconteceram lá e tal, e agora você está empolgado. Qual que é a tentação humana? A tentação humana é achar que tudo aconteceu por causa de você. Essa é a tentação. Olha, né, olha como a minha oração é poderosa. Ou se a pessoa canta, olha como, né, Deus se manifesta quando eu canto, olha como Deus se manifesta quando eu prego, quando eu ensino. Mas Filipe era uma pessoa sensível a Deus, ele sabia que não tinha nada a ver com ele, mas sim era o poder de Deus agindo. E mesmo depois, olha só, mesmo depois de ter sido usado numa grande vitória, Deus, através de um anjo, fala para ele, dispõe-te, então tenha disposição. Qual que é a nossa tendência depois de um grande milagre? Qual que é a nossa tendência depois que a gente passa por uma situação difícil, que a gente alcança uma vitória? É entrarmos numa zona de conforto. Vamos contextualizar, vamos pegar um exemplo. Você está passando por uma dificuldade financeira muito grande, apertada, e aí Deus opera um milagre na sua vida, né? De repente uma ação judicial que você nem lembrava que estava lá atrás, aí é julgado e você ganha a rescisão, e aí vem, né, aquele rio de dinheiro sobre você. Não bastando só isso, você que estava entregando currículo, aí Deus te promove, te abre uma nova porta de emprego. Qual que é a tendência? Você que estava passando por dificuldade, você estava o quê? Economizando, contando moedinha, economizando ao máximo. Mas agora que eu tenho bastante dinheiro, aí já começa a fazer planos, né?
Planos do que eu vou fazer agora. É mais ou menos também, olha só, o que eu estou falando isso é a tentação da carne. Você tem, eu também tenho. É a tentação para você se identificar. Vê se faz sentido. Quem trabalha aqui tem o 13º. A primeira parcela normalmente vem ali no mês de novembro. Não chegou nem o mês de novembro ainda e você já está fazendo planos do que eu vou fazer com a parcela. Eu vou receber tanto, então o que eu vou fazer? A tendência é essa. Então, na hora do aperto, você é mais cuidadoso, zeloso. Mas depois que vem a vitória, você entra na zona de conforto. Estou no aperto, eu oro mais. Agora Deus abriu, a porta de emprego, a tal pessoa que estava doente, eu estava doente, fui curado. A tendência qual que é? É não orar como orava antes. A vida está normal, poxa, as pessoas tudo bem, estão morrendo aí, 100 mil, mas olha, comigo não aconteceu nada, eu estou trabalhando, a pessoa pensa, então a tendência dela qual que é? É não orar com zelo pedindo por proteção, é não orar por zelo pedindo a comunhão com Deus, ela entra então numa zona de conforto, e aí é nesse momento que nós temos que estar sensível, porque Deus sempre está nos chamando e falando, tem disposição ainda? Tem disposição ainda ou vai entrar na zona de conforto? Zona de conforto é quando eu deixo de orar como eu orava antes, é quando eu diminuo a minha comunhão com Deus como era antes. Então Deus fala para Filipe, então que a gente vê aqui e aprende é Filipe ouviu e se dispôs. Deus sempre vai te chamar, Deus sempre vai te impelir, Deus sempre vai colocar a intuição no seu espírito, mas a decisão é sua. Bate assim no peito e diga assim, a decisão é minha. Como que eu tomo a decisão? Crendo que é Deus falando, entenda, a decisão é sua, mas é crendo que Deus é quem está falando comigo. Agora interessante, é o lugar para onde Deus mandou Filipe, porque Filipe estava em Samaria, depois de ter visto muitas pessoas se convertendo. Agora Deus fala ao Filipe, olha, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Eu já fui para Jerusalém, a faixa de Gaza é um dos trechos ali, é litorâneo. Quem vem do Egito, então o Egito está aqui no sul e no norte está Jerusalém. Então todo mundo que vem do Egito tem que passar por essa faixa, por esse trecho, ok? E é um trecho deserto. Deus fala para Filipe, vai para o deserto. Alguns já entenderiam com pensamento binário, já poderiam dizer assim, não, isso não é de Deus, isso é do diabo. Que isso? Eu estou nesse emprego aqui, estou ganhando bem, e Deus fala para mim, para eu largar o emprego, para ir para esse outro trabalho. Não, isso não é de Deus. Às vezes, olha, eu vou dizer para você, quando Deus fala com você, Deus revela a vontade dele que é boa, perfeita e agradável, mas não é de acordo com o que você vê, porque aquilo que nós vemos com os nossos olhos pode não ser a vontade de Deus. Sabedoria, Provérbios de Salomão, ele escreve Provérbios de Salomão, os Provérbios de Salomão estão lá para nos ensinar a sabedoria. E o que é a sabedoria de Provérbios de Salomão? A sabedoria é você separar, é discernir o que vai além das suas emoções, além do seu intelecto, você discerne de acordo com o que você sente e crê. Não é sente de emoção, mas sente e crê no seu espírito. Então Filipe está crendo, mesmo que seja contrário, poxa, mas está todo mundo indo para a cidade, eu vou para cá? Mesmo que seja uma decisão em que muitos não concordem, mas é a vontade de Deus. Nessa hora, Deus fala com você, e nessa hora, porventura, pode acontecer de pessoas chegarem para você, não, mas tem dó de ti mesmo, para que isso? Para que tudo isso? Para que esse exagero? Olha, eu já vi pessoas que tomaram essa decisão e não deu certo, não deu certo. Eu vou contar algo que aconteceu comigo. No início, eu estou estudando sobre finanças, e eu mesmo, em 2020, começou o ano, eu falei, uma das minhas resoluções foi, Deus, eu quero, nesse ano, 2020, quero zerar as minhas dívidas, e eu quero chegar no final do ano, ao invés, fechei 2019 pagando dívida, quero chegar no final do ano, ao invés de débito, eu quero chegar no final do ano com saldo. Aí eu tirei as férias no mês de março, saiu as férias, então quem toma as férias, você sabe, tem um adiantamento do salário, mais 1/3 das férias, e mais se você quiser, você ainda adianta o seu 13º.
Eu fiz isso, eu pedi o adiantamento da minha primeira parcela do 13º. E aí viajamos, se não me engano foi dia 7 de março, ficamos em viagem do dia 7 até o dia 14. Voltamos na semana seguinte, dia 23, aí começou o isolamento social, lembra? Dia 23 de março. Nesse mesmo dia eu falei assim para minha esposa: olha, eu acho que eu vou investir em ações. E aí eu ouvi algumas pessoas falando assim para mim: que isso, mas você tem certeza? Esse negócio não dá certo se você perder dinheiro. Eu falei: não, mas está em baixa, está em negativa, essa é a hora de comprar. Eu falei isso para ela. Agora, eu não tomei a decisão, eu falei, mas não comprei. E aí agora eu fui ver essas ações que eu pretendia comprar lá em março. O valor das ações que eu ia comprar em março valia R$2.000. Ela hoje vale R$6.000. Em 5 meses eu teria ganhado R$4.000. Sem nenhum esforço. Mas Deus falou comigo, mas aí veio as outras vozes. E aí as outras vozes me influenciaram, porque também eu nunca mexi com ações. Falei, será? E olha só, irmão, Deus, Ele vai mover você, Ele vai falar, quando você fala com Deus, Deus Ele responde, você tem que estar sensível. Eu estou falando algo aqui comigo, eu não estive sensível a obedecer a Deus. Nesse caso, eu não obedeci a Deus. Eu me arrependo, gente. Quando eu vi que valia R$6.000, eu falei, meu Deus, perdi R$4.000. Ou deixei de ganhar, né? Deixei de ganhar R$4.000 em 5 meses, sem fazer esforço. Mas amém, aprendi. E aí eu estou passando para você agora, porque toda vez que o princípio que eu quero ensinar aqui, toda vez que nós não obedecemos à voz de Deus, quando Ele assim fala, você deixa de ganhar. Não é que você perde, você deixa de ganhar. Porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. É agradável. Então eu fiquei na zona de conforto, gente. Qual que é a zona de conforto? Poupança. Que rende 0,70%, nem 1% ao mês rende. Misericórdia, diga misericórdia. Eu estou contando essa experiência minha pessoal para você entender que quando Deus fala, o que eu disse no início do ano, falei, Deus, esse ano 2020 é o ano da minha virada, é o ano da abundante chuva, eu não vou encerrar o ano devendo, eu vou encerrar o ano com crédito. Falei. Aí, irmãos, quando você ora a Deus, você fez uma oração aqui, você orou a Deus aqui no culto. Às vezes, olha o que acontece, às vezes você ora e você esquece que você orou. Às vezes você fala assim, Deus, me dá amor, Senhor, me ensina a ser paciente. Aí Deus coloca pessoas difíceis para você ter paciência. Aí você esquece aquilo que você orou. Essa experiência que aconteceu comigo, Deus me ensinou isso. Lá no início do ano, eu orei isso. E veio a oportunidade. Mas o que aconteceu? Eu não estava sensível nesse momento. Eu deixei as outras vozes e até a minha vozinha do medo também, da zona de conforto, falar dentro de mim. Eu não boto a culpa em ninguém. Porque tem gente que chega assim e fala, poderia falar assim, tá vendo? Eu não investi porque você não me motivou. Tá vendo? Aquilo que você falou, você me impediu de alcançar meu sonho. Você não é culpado. As pessoas que falaram para mim não investir, ninguém é culpado. Eu sou responsável das escolhas que eu faço. O justo vive pela fé. Pela fé. Então é isso que nós aprendemos. Filipe foi para o deserto. Aos olhos não era normal ir para o deserto. Aos olhos tinha que permanecer na cidade. Agora presta atenção. Aí ele decide, ele obedece e ele vai para o deserto. No que ele chega no deserto, ele encontra no meio do deserto, irmão, para não encontrar nada, mas ele encontra um homem eunuco andando numa carroça puxada por cavalo, num carro puxado por cavalo. Aí, olha só como Deus opera. Filipe obedeceu. No que ele obedeceu, ele encontra um homem eunuco. E não existe, olha só, não existe coincidência. O fato de Filipe ter encontrado aquele homem no deserto não é coincidência, mas é providência de Deus. Providência de Deus. Quando você obedece, eu sei que as pessoas aí fora vão dizer assim, foi sorte.
Fulano, você é muito sortudo. Nossa, você é próspero assim, você é bem no trabalho. Não, porque você fez tal faculdade, não é porque você fez aquilo outro. Para Deus não existe coincidência, mas existe providência. Não é coincidência, mas é providência. Deus providenciou, Filipe está ali no deserto. Para acontecer o quê? Olha só como Deus trabalha. Deus estava trabalhando no coração do eunuco. O que estava fazendo o eunuco? O eunuco estava lendo a Bíblia. Lendo qual livro? Vocês lembram? Lendo Isaías. O eunuco estava lendo Isaías. E aqui tem um fato, irmãos, interessante. Que o eunuco estava vindo, ele era africano, da Etiópia, ele saiu da África, então tem que passar pela faixa de Gaza, pelo litoral, até chegar em Jerusalém. Só que tem um detalhe aqui, e que eu quero chamar a sua atenção. Davi, projeta para mim, Deuteronômios 23:5. Deuteronômios 23:5. Olha o que diz um detalhe aqui. Esse eunuco estava indo para Jerusalém, e o texto diz que ele estava indo para adorar a Deus. Mas olha o que diz Deuteronômios 23:5, vai ser projetado aqui para você pode separar na sua Bíblia também. Em Deuteronômios fala a respeito das ordens de quem poderia participar dos cultos em Jerusalém. E no capítulo 23 fala das pessoas que estão excluídas, ou seja, não poderiam participar daquela reunião. E no verso 5 diz assim, olha só, porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão. Perdão, é 23:1, Davi, perdão, não é 23:2, 23:1, perdão. Verso 1, começa assim, olha só, aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Então, esses homens não poderiam participar do culto em Jerusalém. Mas o que diz o texto que esse homem estava fazendo? Ele estava indo para Jerusalém adorar. O que a gente vê aqui? Que é o seguinte, mesmo numa condição normal, este homem está com sede de Deus. Numa condição de proibição, de restrição, este homem está com sede de Deus. Porque ele iria chegar lá em Jerusalém, só que ele ia ficar na porta para fora. Ele não ia poder entrar, porque o Velho Testamento, nós estamos lendo Atos, ainda estava valendo essas ordenanças para eles. Então eles não poderiam participar. Sabe, às vezes eu vejo assim, não é o seu caso, e aqui eu não falo nada direcionado para pessoal a ninguém, mas falo como pastor. Às vezes eu vejo pessoas assim, falando assim, não vou na igreja, não vou no culto, né, porque tenho que manter a prevenção, né, a proteção contra o coronavírus. Mas aí ela vai no shopping, aí ela vai no mercado, e ela vai trabalhar, quer dizer, no trabalho, no shopping, no mercado, não pega o Covid, mas no culto pega. Olha só que engraçado, né, Evangelho? Que engraçado. Está faltando o quê? Fome de Deus. Olha só o que a gente vê com essa pessoa, mesmo restringida, ela estava com fome de Deus. Agora, no verso 30, ele estava com tanta fome, estava indo para Jerusalém adorar a Deus, então, mesmo sendo impossibilitado, e ele estava lendo no seu carro Isaías. Aí, Filipe, que encontrou, não era coincidência, mas foi uma providência de Deus, Filipe estar ali, Filipe ouviu o homem lendo. E o que ele estava lendo? Ele estava lendo Isaías 53, que foi o texto aí. E o homem, lendo em voz alta, foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever essa geração? Filipe, ouvindo que o eunuco leu esse trecho, Filipe correndo, interessante, né? Filipe está correndo do lado. Ei! Você está entendendo o que você está lendo? Você entende o que você lê? Aí o que o homem fala? Como que eu vou entender se não há quem me ensine? Uau! E aí Filipe fala, eu posso te ensinar. Então o eunuco convida, Filipe sobe no cavalo, na carroça, no carro, e começa agora a ensinar para o eunuco quem é a respeito dessa história. E é interessante que na história
o eunuco faz uma pergunta, ele começa perguntando: ei, Isaías, aqui nessa passagem, essa ovelha matador, essa ovelha, um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, Isaías está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? E aí, Felipe, deixa eu te explicar a respeito de quem ele está falando e deixa eu te mostrar também qual é o objetivo e o propósito da Bíblia. A Bíblia, ela tem um centro, ela tem um objetivo, ela tem um alvo, ela tem um propósito. Revelar quem? Revelar Jesus, porque foi o que aconteceu. Felipe começou a explicar, ensinando a respeito das coisas que ali ele estava lendo, e o texto é bem claro, explicou a respeito das Escrituras e anunciou a Jesus. Então, olha só, vamos lá, para aprender aqui, quando eu leio a Bíblia, eu não leio a Bíblia como um livro de história. Quando você for ler a Bíblia, não leia como um livro de conjunto de regras e normas ou princípios de filosofia. Não pratique também a bibliomancia. Sabe o que é a bibliomancia? Nunca ouviu falar na bibliomancia? Bibliomancia. Deus, fala comigo, Senhor. Bibliomancia. Aí você vai lá no dedo e tira um versículo. Ah, pastor, mas Deus já falou comigo assim. Eu acredito que Deus possa já ter falado com você assim, mas não vai ser sempre assim, porque não é a forma como Deus quer falar com você. A forma como Deus quer falar com você, como foi que o eunuco entendeu que era Jesus? Porque ele leu as passagens todas, ou seja, uma leitura sequencial, sistemática, para entender, a Bíblia fala de quem? A Bíblia foi escrita para o homem, mas ela fala de Jesus. No Velho Testamento, de Gênesis até Apocalipse, quem a Bíblia apresenta? Jesus. Toda vez que você for ler a Bíblia, procure encontrar no texto, não uma história engraçada, não somente uma história, mas encontre Jesus. Eu vou dar um exemplo de leitura errada. Até muitas vezes é contado, conta assim para as crianças, a história de Davi e Golias. Olha, você tem que ser como Davi. Não, está errado se você ensina assim, porque a Bíblia não me ensina a olhar para homens, a Bíblia lhe ensina a olhar para Jesus. Você tem que ser como Davi, corajoso, enfrentar os seus gigantes. Já ouviu isso? Você tem que enfrentar os seus gigantes e ser como Davi. Não, olha, Davi era um homem falho, não tinha força, não tinha como Davi derrotar o Golias, o gigante. Sabe como isso aconteceu? Davi creu em Deus, no seu Salvador, e o seu Salvador capacitou Davi que com uma pedra, o poder de Deus agiu no gigante e o derrotou. O que derrubou Golias foi a pedra? Foi o poder de Deus. Foi o poder de Deus. Então é assim que eu ensino. Aí nós vimos quem? Jesus. Quem fez isso? Jesus. Olha, você tem que ter a fé, como Davi, acreditar que Jesus vai te ajudar a vencer os seus medos e que vai derrubar os seus gigantes. Aí eu estou mostrando Jesus. Foi isso que Felipe está fazendo para o homem eunuco, porque ele perguntou: de quem é esse cordeiro aqui? Quem é essa ovelha? É um animal? Isaías está falando dele? Ou está falando de outra pessoa? Ou está falando de mim mesmo, que sou eunuco? Ele está falando de Jesus. Então, aprendemos aqui que o entendimento não vem só de conhecer a letra. A revelação é preciso o quê? É preciso comunhão. Eu preciso da comunhão com a igreja, eu preciso da comunhão com o irmão, porque o eunuco não ia aprender isso sozinho, foi estando em comunhão, ou seja, permitindo Felipe ensiná-lo, que ele aí percebeu: é Jesus que você está falando. E o interessante é que o eunuco se abriu: olha, eu necessito de ajuda, eu não entendo, você pode me ensinar? Irmão, aqui está um outro princípio cristão. Eu tenho que reconhecer, eu tenho que ter uma... Sabe o que é maturidade? Maturidade é você se autoconhecer. É você saber que tudo que você é, tudo que você tem, vem de Deus, e que você precisa do Senhor em todas as áreas. Uma oração que é muito feita
para uma oração evangelística. Olha, venha, aceita Jesus para perdão dos seus pecados, para você ser salvo. E aí, se eu perguntar para você, você é salvo eu fiz essa pergunta semana passada, você é salvo pelas obras ou pela fé? Você vai responder, pela fé. Então a salvação é de Deus. Já estou salvo, amém? Quantos acreditam aqui que já estão salvos? Salvo do quê? Eu vou te responder, salvo da morte do pecado, porque os seus pecados foram perdoados lá na cruz, mas a sua alma, Jesus mesmo disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que carne é essa? É a sua alma está ainda sendo transformada, a sua alma ela precisa da salvação todos os dias. E aí, como cristão, nós precisamos ser humildes para justamente pedir a salvação. Está escrito também que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, eu tenho preguiça para ler a Bíblia. Senhor, eu não consigo ler a Bíblia. Senhor, me ajuda. Oh Jesus, me salva da preguiça. Senhor, me ajuda. Senhor, me salva, Senhor, de ser uma pessoa que vive adiando as coisas. Senhor, me salva, Senhor, dessa personalidade, ó Deus, que não se organiza. O que você está fazendo? Você está pedindo salvação para Jesus. Eu poderia, olha só, eu poderia chegar aqui para você e falar assim, você não lê a Bíblia? Olha só, o homem eunuco estava lendo a Bíblia, mesmo andando no carro, ele estava lendo. E você não lê a sua Bíblia. E outro detalhe, esse homem eunuco, ele tinha uma Bíblia. Isso significa que ele pagou muito caro, porque a época não tinha gráfica ainda, gente. Não tinha Bíblia no app do celular. As Bíblias eram caras, porque eram escritas à mão, pelos escribas, e para comprar um exemplar, era o exemplar das Sagradas Escrituras, era necessário desembolsar dinheiro. Então esse homem pagou caro para ter esse livro, e pagando caro, ele está ali lendo. Eu poderia chegar assim para você e falar assim, poxa, esse homem dedicou, e você tem a Bíblia no seu celular e você não lê? Eu poderia fazer isso para você, mas isso não iria mudar você, só iria constranger. Talvez você na sua cadeira seria ficar inquieto, poxa, baixar a cabeça, meu Deus, que vergonha. Mas isso não muda. Sabe o que muda? É isso que eu estou falando para você. Senhor, eu não consigo, eu não estou lendo a Bíblia, eu tenho a Bíblia no celular, mas não leio. Senhor, me ajuda. Eu preciso, Senhor, da sua salvação. Me salva da preguiça, me salva de ser uma pessoa que vive adiando as coisas. Aí nisso o Senhor lhe capacita com poder para você ser uma pessoa mais diligente, porque o fato de não ler a Bíblia é só um ponto. Talvez você vive adiando outras coisas na sua vida também, mas é necessário você reconhecer. Só recebe a Jesus quem reconhece que precisa dele. Qual área da sua vida você necessita de salvação? É o seu temperamento? É a sua vida financeira? Senhor, me ajuda a vencer a preguiça, me ajuda a vencer o consumismo, me ajuda a vencer, Senhor, esse medo. Jesus, me salva, me ajuda, eu preciso do Senhor para enfrentar os meus gigantes. Esse é o meu gigante, Senhor. Eu tenho a Bíblia no meu celular, mas eu não consigo, não estou aplicando a leitura, me ajuda. Ao invés de você ficar com sentimento de culpa, poxa, eu sou um pecador, eu nem sou religioso direito, eu nem vou na igreja porque eu não consigo ler a Bíblia. Ao invés de você ficar se autoculpando, reconheça que você precisa de Jesus para fazer isso. E Jesus quer lhe capacitar, quer lhe salvar. Esse homem eunuco se abriu. E o que aconteceu? O milagre aconteceu. Filipe está explicando só o Velho Testamento para ele. E aí, explicando o Velho Testamento, uma das marcas de quem é escolhido por Deus no Velho Testamento, uma das marcas é que, lembra, no Velho Testamento, para ser escolhido de Deus, ele tinha que fazer a circuncisão, a cirurgia da fimose para os homens. Então era feito o povo de Deus quem fazia a circuncisão. Mas esse homem é eunuco, então ele não tem um órgão genital. Então para ele, impossível. Então para ele ler, poxa, aí imagina, ele ouvindo Filipe explicando,
passando pelo Velho Testamento. Olha, e Deus falou para Abraão, e Abraão é o pai da fé, foi através de Abraão que Deus fez uma aliança, e ali Deus, falou para Abraão sacrificar o seu filho, e depois fazer uma marca que era a circuncisão, e todos que tivessem a marca da circuncisão era povo eleito. Imagina o eunuco ouvindo essa mensagem, ele já estava angustiado, falei, peraí, então eu não vou ser salvo, eu não posso ser eleito. Por quê? Porque eu não tenho. Então olha só, às vezes você olha para a sua condição humana, quando o evangelho é apresentado para você, às vezes você olha para a sua condição humana, e olhando para a sua condição humana, irmão, impossível você servir a Deus, impossível você ser salvo, impossível. Hoje eu estou aqui como pastor, talvez você me tenha como exemplo, mas quem eu era há 22 anos atrás, eu diria assim, impossível, eu ser crente, jamais, nunca, não consigo, eu me batizar, não consigo, eu ser pastor, pior ainda, não consigo, porque eu sou falho, sou pecador, tenho as minhas dificuldades. Olhando para a condição humana, era essa a posição do eunuco, mas a história não terminou aí, não parou aí, porque aí Filipe continua a história. Ele não parou na história do Velho Testamento, ele falou, olha, Isaac era o filho da promessa, a circuncisão era a marca do povo eleito, mas aí veio Jesus é o Isaac, e a marca da promessa é o batismo. Pastor Márcio, de onde você tira essa conclusão? No momento que o eunuco está andando no carro, ele manda parar o carro, e ele aponta, olha, ali tem uma poça d'água, um lago, sei lá o que tinha. O que me impede de ser batizado agora? Uau! O eunuco não deixou de olhar. Olha só, olha como o foco mudou. Até então ele estava olhando para si mesmo. A minha condição, não consigo, não estou preparado, não posso. Agora, depois que ele ouviu que Jesus é que o salva, e que a marca para ser povo de Deus não é você que vai fazer essa marca, mas a marca da circuncisão agora é no coração, confirmado pelo sinal do batismo, ele creu. No que ele creu, imediatamente ele falou, Filipe, eu quero ser batizado, o que me impede? O que me impede? E Filipe falou, nada. Se creres, nada não, né? Filipe falou aqui, né? Perdão. Filipe falou, olha, se crês de todo o coração, e respondendo ele, eu creio. Então mandou o carro parar, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não vendo mais, ele foi levado para outra cidade. Olha só o que aconteceu aqui no final dessa história. Filipe ensinou, mostrou a história do Velho Testamento. O homem só enxergava a sua condição humana. Quando Filipe mostrou Jesus, ele viu que em Jesus eu posso, eu consigo. Ele creu, foi batizado. Aí é interessante que o que acontece agora? Algo igual Matrix. Filipe batiza o eunuco e Filipe vai para onde? Filipe é levado para outro lugar. Do nada assim, é arrebatado, Matrix. E é interessante que o centro aqui, a história nem fala por que Filipe foi levado para outro lado, nem fala, o homem nem deu atenção mais a Filipe, porque a história continua dizendo o seguinte, que o homem, depois que Filipe foi arrebatado, o homem seguiu o seu caminho, e cheio de alegria. Uma das marcas de quem teve a experiência com Cristo é um coração cheio de alegria. A marca não é, sabe, se eu peco ou não peco. Aquele que não tiver pecado nesse auditório aqui, que atira a primeira pedra. Ou seja, todos nós aqui estamos na mesma condição. Sabe, quando você não aceita um desafio, não, eu não vou liderar essa célula, eu não vou me batizar, não, eu não vou levar essa palavra na célula, porque você está olhando para a sua condição humana. Passe a partir de hoje a olhar para Jesus. Então, entende o que você lê? Quando você está lendo a Bíblia, você está lendo a história? Ou você está encontrando Jesus?
quando você lê, o centro da Bíblia é Jesus. É Jesus. Deus provou o seu amor. Como? Enviando seu Filho, Jesus. Jesus. Quem me salva? Jesus. Quem me ajuda? Se eu tiver depressivo, se eu tiver angustiado, esse homem estava angustiado, quem vai me dar verdadeira alegria? É Jesus. Quem vai me proteger nesse tempo de pandemia? Álcool gel? A máscara? Amém, são acessórios. Mas é Jesus. Jesus é o seu álcool gel. Jesus é a sua máscara. Pastor, mas e se eu pegar? Olha, eu estou assim. Eu estou na fé de que o Senhor me protege. E se eu fizer o teste e der positivo? Eu estou na fé de que o Senhor me cura. Ah, mas e se não curar e morrer? Eu estou na fé de que eu estarei com Ele. Aleluia! Essa é a diferença. Essa é a diferença de quem tem experiência com Cristo e entende o que lê. Perdi o emprego, Jesus é comigo, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. E é interessante que nos textos que a Bíblia diz que o eunuco ele continuou lendo e o coração dele se encheu de alegria. Por que o coração dele se encheu de alegria? Davi, projeta, por favor, Isaías 55, verso 6, porque Filipe explicou no Isaías 53, mas ele continuou lendo. E aí por que o coração dele se encheu de alegria? Isaías 55, verso 6 e 11, e aí nós vamos orar, vamos encerrar. Olha o que diz o verso 6, vai seguindo aí comigo, Davi. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus é rico em perdoar. Não importa o que você fez, Ele é rico em perdoar. Ah, mas eu não vou fazer isso, aquilo outro, porque por causa do meu pecado eu não estou preparado. Eu sei o que eu fiz, né? Eu sei o que eu fiz na noite passada. Deus é rico para te perdoar. E o texto continua, olha só. O eunuco estava lendo esse texto. Olha porque o coração dele se encheu de alegria. Encerro assim, porque o coração do eunuco se encheu de alegria. E o seu coração nesta noite vai se encher de alegria também. Olha o que diz o verso 8. Por quê? Olha só, por quê ele é rico em perdoar? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Olha o verso 12, saireis com alegria e em paz serei guiados. Aleluia. O eunuco ouviu isso, creu e falou: Deus, obrigado porque o Senhor me libertou da angústia que eu estava vivendo. O homem ele tinha vontade de buscar a Deus, gente, mas não podia entrar na assembleia porque ele era decepado. Não podia ter a marca do povo de Deus porque ele não tinha um membro. Mas aí Jesus, o poder de Deus, o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Irmão, eu te digo, há 22 anos atrás, se falasse para mim assim, você vai ser pastor, eu ia virar para as pessoas e falar: você está maluco? Você está louco? Eu? Nunca. Irmão, eu vi um crente vestido social e falava: eu nunca vou vestir social. Aí eu sou pastor, tenho que fazer casamento, como é que eu vou? De social. O que é impossível para o homem é possível para Deus. O que a gente vê aqui? Um homem que está lendo a Bíblia,
e vendo que no centro da Bíblia está Jesus. Um coração alegre, porque está encontrando Jesus enquanto lê. A experiência da leitura, irmão. E é interessante que Filipe saiu de lá, e o que fez fazer Filipe? Filipe saiu para outra cidade para evangelizar. A marca de um cristão é que ele continua falando a respeito de Jesus para outras pessoas. Em cada momento, na sua casa, no seu trabalho, você tem a oportunidade de falar, porque a boca vai falar do que o coração estiver cheio. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Aleluia. É interessante que o texto começou falando que o eunuco, ele cuidava dos tesouros da rainha. E no final, ele encontra um tesouro muito maior, que é Jesus. Jesus, aleluia, tremendo, tremendo. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Nesse momento, eu quero falar para você. Quais áreas da sua vida você reconhece que você necessita de salvação? Quais áreas da sua vida você reconhece, Jesus, nesta área, Senhor, é impossível. Como para o eunuco, era impossível ele servir a Deus ou ser povo de Deus, porque ele não tinha um membro genital. Talvez você olhe hoje para o seu temperamento, você diz, Deus, é impossível para mim, eu não consigo vencer esse temperamento. Talvez você olhe para um pecado da carne e você diz, Senhor, não consigo vencer esse pecado da carne. Talvez você olhe para o seu relacionamento conjugal, talvez você olhe para o seu filho que está nas drogas e você fala assim, olhando humanamente falando, Deus, é impossível, não consigo, Senhor, mas o Senhor pode, por isso o Senhor vem me salvar. Ore agora ao Pai, qual é a área da sua vida? Qual é a área da sua vida? Apresente ao Pai agora, apresente e responda a Ele. A palavra do Senhor foi liberada e ela foi plantada no seu coração. Pai, eu oro ao Senhor, Deus, reconheço, Jesus, Tu és o meu Salvador, Tu és, Senhor, prepara aí, Davi, Maranata, tá? Senhor, Tu és, Jesus, o meu Salvador, Tu és, Senhor, Tu és meu Senhor, Tu és o meu Deus, salva-me, Senhor, salva-me dos desejos, das paixões da carne, salva-me, Senhor, oh Jesus, quando eu estiver, Senhor, naquele momento, Senhor, oh Deus, para explodir em ira, em cólera, Senhor Jesus, me ajuda, salva-me, Senhor, oh Jesus, quando eu estiver, Senhor, oh Deus, naquele momento em que o pecado está ali me assediando, Senhor, o pecado da pornografia, o pecado da mentira, o pecado do rancor, o pecado da mágoa, me ajuda, Jesus, me salva, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua luz, oh Deus, é o Teu poder quem vai me capacitar para vencer os meus gigantes, é o Teu poder, Senhor, quem me capacita, não é o homem, a palavra mostra a minha condição humana, mas ela também serve de ponte, oh Deus, a Tua palavra é o caminho que mostra qual a minha condição, mas é o caminho que me leva até Jesus, Senhor, ilumina a nossa mente e o nosso coração, oh Pai, obrigado, pois Tu és rico em perdoar, não importa, Senhor, não importa a sua condição, meu irmão, não importa a sua condição, minha irmã, que você está agora, que você veio, não importa a sua condição, porque Ele é rico em perdoar e tem o poder de transformar o seu coração, sim, somente Ele, pois Ele é poderoso, Pai, abençoe, Senhor, os meus irmãos, abençoe, Senhor, a Tua igreja, Senhor, derramando o Teu Espírito, convertendo, Senhor, os corações, convertendo, Pai, este coração de pedra a um coração de carne, Senhor, a todo aquele que invocar o Teu nome será salvo. Eu creio nessa palavra, eu creio, Senhor, nessa condição, eu creio que a Tua palavra se cumpre em nós. Salva-nos, Senhor, salva-nos, pois como diz o apóstolo Paulo, desventurado, infeliz homem que sou, pois o bem que eu quero e não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Quem me salvará? Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus que enviou e nos deu a Jesus, nosso Salvador. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos, ainda com os seus olhos fechados, diga assim: Senhor, eu reconheço não somente a condição de pecador, mas eu reconheço que em algumas áreas da minha vida eu necessito de salvação. Eu tenho olhado para essas áreas e olhando para mim mesmo,
eu digo que eu não consigo, que eu não conseguirei, mas hoje eu creio que Jesus é poderoso. O que é impossível para mim é possível para o Senhor, pois tu és rico em perdoar e os teus pensamentos são de paz e não de mal, são mais altos do que os meus. Eu creio que a tua bênção é sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia.